Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Resto da divisão de um número por 5, conjunto de números. Vamos analisar o quadro de 4 linhas sobre a divisibilidade por 5, apresentado no vídeo anterior. Em particular as segunda e quarta linhas, que são iguais. Essas duas linhas apresentam o resto de divisão, quer dos números, quer do algarismo das unidades dos números, pelo divisor 5. Analisando os restos das divisões, permite-nos concluir em termos gerais, que os restos da divisão de um qualquer número por um divisor, pertencem ao conjunto dos números maiores ou iguais a 0, e menores ou iguais ao número inteiro imediatamente inferior ao divisor. Em particular, relativamente ao divisor 5, esse conjunto de restos das divisões é apenas constituído por 5 elementos, o 0 e o 1, o 2, o 3 ou o 4, sendo que este último resto, o 4, corresponde ao inteiro imediatamente à esquerda do divisor 5. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. Qual o resto da divisão de 190 por 5? Justifica. A divisão de 190 por 5 é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 0. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 5, o resto dessa divisão tem 5 hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1, 2, 3 ou 4. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 190 por 5, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades, por 5. Sendo que, o algarismo das unidades de 190, é o 0, podemos confirmar que a divisão deste por 5, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 190 por 5. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 5, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades. Exercício 2. Qual o resto da divisão de 123 por 5? Justifica. A divisão de 123 por 5 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 3. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 5, o resto dessa divisão tem 5 hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1, 2, 3 ou 4. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 123 por 5, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades por 5. Sendo que, o algarismo das unidades de 123, é o 3, podemos confirmar que a divisão deste por 5, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 123 por 5. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 5, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades. Exercício 3. Qual o resto da divisão de 56 por 5? Justifica. A divisão de 56 por 5 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 1. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 5, o resto dessa divisão tem 5 hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1, 2, 3 ou 4. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 56 por 5, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades por 5. Sendo que, o algarismo das unidades de 56, é o 6, podemos confirmar que a divisão deste por 5, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 56 por 5. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 5, que nos diz
que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades.